Seguindo, então, questão 4 dessa prova de segunda fase da UES 2024.2. Essa aqui é uma questão de termologia e é uma questão difícil, pessoal. Por que que é uma questão que eu considero que difícil? Porque ela vai falar sobre entropia, a variação de entropia de um sistema. Esse conceito de entropia não é um conceito assim tão explorado na maioria das escolas. Tá? Na maioria das escolas não se explora esse conceito de entropia tão bem assim. Geralmente os alunos não sabem calcular essa variação de entropia de um sistema. Isso dificulta bastante. Então essa questão só dá para ser resolvida se você souber muito bem o que é o conceito, qual é o conceito de entropia. E tem outra coisa que torna essa questão bem complicada. Veja bem, ó, vou dizer para vocês, vamos aqui primeiro analisar o que, é que a questão está dizendo. Ela fala aqui de um sistema isolado, tá? Considere um sistema isolado, que consiste em um bloco de cobre de 1 kg, que está inicialmente a 100 graus Celsius. Então, um bloco de cobre de 1 kg, que está inicialmente a 100 graus Celsius. E fala aqui de um bloco de alumínio também de 1 kg, inicialmente a 20 graus Celsius. Daí, ele fala que os blocos são colocados em contato dentro de um recipiente termicamente isolado. Então, quando ele fala que está termicamente isolado, significa que esses dois blocos só vão trocar calor entre si. Não vai trocar calor com o meio externo. E eles são deixados lá para atingir o equilíbrio térmico, até chegar à mesma temperatura, porque eles estão a temperaturas diferentes. Aí ele fala, sabendo que o calor específico do cobre, ó, o calor específico do cobre é 0,3 joules por graus Celsius e o do alumínio é igual a 0,9 joules por graus Celsius. Pode-se afirmar corretamente que a variação de entropia. Veja bem, ele deu todos os dados numéricos e o aluno vai tender a resolver essa questão de forma matemática, calculando mesmo. Tá? E isso é muito complicado, porque aqui a matemática vai ser bem pesada, vai envolver, se eu não me engano, eu tentei resolver matematicamente e cai num logaritmo neperiano. Meu amigo, para você fazer o cálculo, você tem que ser muito bom em matemática. Mas existe uma maneira mais fácil de resolver essa questão, que é de forma literal, sem precisar fazer nenhum cálculo. Você vai resolver literalmente e resolver e chegar à alternativa correta. E é isso que eu vou ensinar para vocês. Só que aí você precisa entender e saber o conceito de entropia. Mas vamos lá, eu vou explicar o conceito de entropia. Primeiro vamos fazer um esquema, um desenho para a gente entender a situação que ele mencionou. Ele falou de um bloco de cobre. Ele falou de um bloco de cobre que está inicialmente a 100 graus Celsius. Então, vou desenhar aqui um bloco de cobre. Esse bloco de cobre é o nosso cobre, certo? E ele está a uma temperatura inicial de 100 graus Celsius. Vou desenhar agora o nosso bloco de alumínio. Nosso bloco de alumínio, aqui, ó. Vai ser o nosso blocozinho de alumínio, que está a uma temperatura de 20 graus Celsius. Como eles estão em contato dentro de um sistema isolado, eles vão trocar calor entre si. O cobre, que está a uma temperatura maior, vai transferir calor, energia térmica, para o alumínio. E o alumínio vai aumentando sua temperatura, o cobre vai diminuindo até atingirem um equilíbrio térmico. Então, essa daí é a situação. E o que é entropia? Porque nós precisamos analisar aqui, nós precisamos analisar a variação de entropia. O que é entropia? Bom, define-se entropia como sendo o grau de desordem de um sistema. A desordem não é uma coisa desorganizada, não é apenas desorganizado. Não é só isso. Imagina o seguinte, para você entender, um exemplo. Você chega no seu quarto e você encontra tudo espalhado. É livro espalhado para um lado, roupa espalhada para o outro, tênis espalhado, nada tá ali. E você diz assim, isso aqui tá um caos, professor. Isso daí significa o quê? Que o grau de desordem, a variação de entropia desse quarto está aumentando. As coisas estão
espalhadas, tá? E aí você chega no quarto, outra situação, encontra tudo organizadinho, os livros na estante, os tênis guardados, as roupas ali bonitinho nos cabides. Então você diz, isso aqui tá bem organizadinho, né? Então o grau de desordem desse sistema, desse quarto, está menor. Variação de entropia está diminuindo. Nesse caso, as coisas aí seriam as partículas, por exemplo, que compõem cada um desses blocos, cobre e de alumínio. Se eles ganharem energia térmica, que é calor, então essas partículas vão aumentar sua agitação e vão se espalhar umas das outras. A gente diz que a variação de entropia está aumentando. Então, se ganha calor, então a variação de entropia vai aumentar porque as partículas vão se espalhar umas das outras, ficar mais espaçadas umas das outras. Se perde energia térmica, se perder calor, então a temperatura vai diminuir e elas vão se aproximar, ficando ali mais próximas umas das outras, com agitação menor. Então a variação de entropia vai diminuir. Então, ou seja, a variação de entropia, ela depende da quantidade de calor que esses corpos ganham ou perdem e da temperatura deles. Então vamos aplicar isso para você entender agora como resolver, ó. Primeiro, eu vou analisar a variação de entropia de cada um desses objetos. Então, variação, botar aqui, ó, variação de entropia, tá? Variação de entropia. E nós vamos analisar de cada um desses objetos. Primeiro, do cobre. Então, a variação de entropia do cobre será a quantidade de calor que, nesse caso, o cobre vai perder. Então, menos a quantidade de calor. Menos aqui é porque o cobre está perdendo. Ele vai transferir calor para o alumínio. Então, menos dividido pela temperatura do cobre. Muito bem. Como isso daqui vai dar negativo, a gente vai dizer que a variação de entropia do cobre, no caso, ela está o quê? Ela está diminuindo. Muito bem. E do alumínio, professor? A variação de entropia do alumínio vai ser a quantidade de calor que ele recebe, e como ele vai ganhar é mais, dividido pela temperatura do alumínio. Então, isso daqui vai dar positivo. A variação de entropia do alumínio vai dar positivo. Ela está o quê? Aumentando. Só aqui já vai dar para a gente, por exemplo, descartar algumas alternativas. Por exemplo, no item A diz que a do cobre é negativa. Realmente, até aí tudo bem. Na alternativa B, diz que o sistema, nós não calculamos ainda do sistema. Vamos calcular logo do sistema e depois a gente vê, né? Vamos aqui para calcular a variação de entropia, variação de entropia do sistema. Do sistema completo, não é agora individual, não, é do sistema completo. A variação de entropia do sistema, pessoal, é a variação de entropia do cobre mais a variação de entropia do alumínio. Beleza? Deixa eu diminuir. Aliás, eu vou sair daqui e vou aqui para o outro lado para não atrapalhar. Certo? Então, vamos fazer isso, ó. Vamos fazer. A variação de entropia do cobre é menos a quantidade de calor dividido pela temperatura do cobre. Mais a do alumínio é positivo, né? A quantidade de calor dividido pela temperatura do alumínio. Vamos aqui colocar em evidência a quantidade de calor. Então, vai ficar assim, ó, variação de entropia será igual à quantidade de calor. Colocando em evidência e pegando esse termo que está negativo, passando ali aqui para cá, ó, vai ficar assim, 1 sobre a temperatura do alumínio menos, por isso que eu estou trazendo para cá, ó, 1 sobre a temperatura do cobre, certo? E aqui a gente pode fazer o MMC. Fazendo o MMC, a gente vai chegar no seguinte, ó, vai ficar assim, a quantidade de calor, temperatura do cobre menos a temperatura do alumínio, tudo isso dividido pela temperatura
do alumínio vezes a temperatura do cobre. A gente tirou o MMC. E veja bem, isso daqui vai dar um número positivo. Professor, como é que o senhor sabe que isso daqui vai dar positivo? Porque a temperatura do cobre é 100 graus Celsius e a temperatura do alumínio é 20. Então, isso aqui, ó, a temperatura do cobre é maior do que a temperatura do alumínio. E esse número aqui de cima vai dar positivo. Vai dar um número aqui maior do que zero. Tá certo? Vai dar um número maior do que zero. E aí aqui vai ter o produto. Então, ou seja, isso tudo vai dar maior do que zero. Se dá maior do que zero, pessoal, se a variação de entropia do sistema ela é maior do que zero, significa dizer que está aumentando. E se está aumentando, o que é que vai acontecer? Nós temos um processo irreversível. Nós vamos ter aqui um processo irreversível. O que é um processo irreversível? É um processo onde ocorre, como a gente viu aqui no mundo real, acontece bastante, né? Os dois blocos de alumínio, eles trocam calor entre si, isso acontece naturalmente, e é acompanhado por geração de entropia. Então, está gerando entropia. Tá? A entropia está aumentando, então está tendo aí um ganho, uma geração de entropia. Isso reflete um processo irreversível. Você não vai ter mais como voltar atrás. Não vai ter como destruir aí essa entropia que foi gerada. Então, é um processo irreversível. Tá bom? Já dá para a gente julgar aqui cada uma das alternativas. Ó. Eu vou mudar agora lá para cima. E aí a gente vai fazer o seguinte. Ó. Presta bastante atenção e vamos marcar a alternativa correta. A alternativa A diz que a variação de entropia do cobre é negativa. Correto. Ó. A variação de entropia do cobre, ó, ela é negativa. E o processo é irreversível. O processo realmente é irreversível. Porque a geração de entropia, a variação de entropia aumentou, então houve geração de entropia devido ao fluxo de calor espontâneo entre os blocos. Então, nossa alternativa correta é a alternativa A. Vamos ver o que é que está errado nas outras alternativas. Ó, alternativa B. Ele fala que a variação de entropia do sistema é zero? Não, é maior do que zero. Então, está falso. Alternativa C, do alumínio é negativa? Não, a do alumínio não é negativa. Ó. A do alumínio aqui, ó, é positiva. Beleza. E item D, que a do sistema é positiva, até aí tudo bem. E o processo é reversível? Não, o processo é irreversível. Porque ele diz aqui, ó, porque embora haja fluxo de calor espontâneo, o sistema isolado não permite transferência de energia para o ambiente. Não é por isso. Não é por isso. É porque realmente é um processo reversível, porque houve fluxo de calor espontâneo entre os dois blocos. Então, aí está a resolução da nossa questãozinha, tá? Da nossa questão aqui. O que é que você achou? Eu considero essa questão difícil. O aluno tem que saber muito bem aqui o conceito de entropia e variação de entropia e saber que seria mais fácil fazer a questão de forma literal e não de forma matemática, tentando calcular. Então, eu considero aí uma questão difícil. Beleza, pessoal? Mas é isso. Deixa o teu like se ajudou aí a explicação da questão para você entender um pouco mais sobre o conceito de entropia. E se não for inscrito no canal, inscreve-se aí para ajudar aqui a gente a continuar trazendo esse conteúdo. Beleza? Um forte abraço e vamos continuar. Vamos lá.